Passados apenas alguns dias do novo governo socialista, comunista, nós já vimos que as piores previsões, as mais nefastas, já estão se concretizando. Por exemplo, vimos aí uma perseguição política nos níveis da Alemanha nazista. Uma perseguição em desfavor daqueles que se opõem, que não apoiam o governo. Uma perda de liberdade do nível Partido Comunista Chinês. Não pode se expressar, não pode se manifestar. E o pior, uma economia já acelerando para os moldes da Venezuela, Cuba ou pior. Temos aí vários negócios, várias empresas fechando as suas portas, fábrica de roupas no Ceará, com demissões, frigorífico no sul, no Paraná. Temos montadoras já fechando as suas portas também. Enfim, vários negócios, atividades de empresas atacadistas, lojas varejistas, só desmontando as suas plantas e promovendo demissão, perda de renda, perda de emprego e aumento da pobreza no nosso país. Infelizmente, essa era uma previsão, alguns não queriam enxergar, mas está aí se consolidando. E o pior é que, além desses problemas que são próprios de uma economia socialista, estatizante, esse pessoal ele vem com a perseguição, um rancor muito maior e, obviamente, que as suas práticas que foram condenadas no passado, por exemplo, de corrupção, certamente voltarão num nível ainda mais aprimorado. E por tudo isso, é importante que nós conheçamos o modus operandi dessa turma. Quais são as ideologias que eles seguem? E para começar, nós começamos citando Leon Trotsky. Leon Trotsky, cujo nome verdadeiro era Lev Davidovich Bronstein, portanto um judeu morando na União Soviética, de Lenin e de Stalin, foi morto pelo último, foi assassinado pelo último, mas foi um importante membro da Revolução Russa, em 1917, tanto do ponto de vista teórico, quanto na prática revolucionária. E o que defendia? Qual era a ideologia de Trotsky? Ou Lev Davidovich, um judeu? Ele defendia a teoria do entrismo, né? Aprendi isso lá no movimento estudantil, com meus colegas da juventude socialista, e o Trotsky defendia o entrismo, que era justamente você infiltrar pessoas comunistas nas instituições da sociedade, nos sindicatos, nas associações, nos movimentos camponeses, e através da infiltração nestas instituições, eles promoveriam a revolução através da luta do proletariado contra a burguesia. Então Trotsky ele já ensinava que os comunistas, os socialistas tinham que entrar na sociedade, nos partidos políticos para que eles pudessem influenciar nas decisões e promover ali uma revolução, plantando uma semente em cada instituição. Só que eles viram que o marxismo ele não estava caminhando como deveria, ou seja, mesmo depois da Primeira Guerra, o marxismo não se consolidou no Ocidente, no resto da Europa, nos Estados Unidos, porque a luta do proletariado contra a burguesia não estava se dando da forma que eles imaginavam. Por quê? Alguns defendem que por uma cultura cristã, né? Obviamente, o cristianismo ele não defende o comunismo em função de que o comunismo é ateu. Então, há um conflito, né, entre as igrejas cristãs e os comunistas, justamente porque os comunistas claramente são ateus e são contra, né, a igreja ou qualquer crença religiosa.
mas principalmente por uma questão econômica. Por uma questão econômica, essa luta do proletariado contra a burguesia não estava se dando, porque muitos dos colaboradores, dos funcionários, estavam tendo uma vida boa, recebendo um salário digno, e, portanto, não havia motivação para fazer essa luta. Outros acabaram se tornando empreendedores ou autônomos, né? Médicos, advogados, engenheiros, profissionais autônomos. Também não havia para estes uma motivação, não fazia sentido uma luta de patrão contra empregado, até porque eles não se enquadravam nem em um nem em outro espectro. Pois bem, diante disso, um outro teórico marxista, comunista, foi o italiano Gramsci, Antônio Gramsci. Ele criou algo que pudesse, né? Ele defendia a hegemonia cultural, que os socialistas eles deveriam fazer a dominação do proletariado e do camponês através da implantação de novas ideias nas escolas, universidades, nas empresas que controlavam os meios de comunicação, e assim promover uma reforma cultural, incutir o socialismo na cabeça das pessoas, dos universitários, da imprensa, né, para que estes pudessem, através da cultura socialista, fazer a revolução. Então, isso explica muito do que nós temos hoje, né? O próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso era um entusiasta da hegemonia cultural de Antônio Gramsci. Mas, mesmo assim, o Ocidente, isso foi em 1930, né? Gramsci morreu em 1937, preso na Itália, e mesmo depois da Segunda Guerra, o Ocidente ainda continuava resistente às ideias comunistas. E na década de 80, Ernesto Laclau, que era um argentino, e a sua esposa, que foi Chantal Mouffe, uma belga, eles criam uma outra estratégia para a dominação socialista, que era criar os conflitos sociais, tensões sociais, né, que eles chamavam de discurso, ou seja, criar um discurso de conflito social e promover, digamos, angariar apoio, né, promover politicamente o socialismo através da defesa de direitos desses nichos que eles acabavam incorporando no seu discurso, ou seja, que eles angariavam politicamente para poder defender a revolução. Então, nisso aí, eles se aproveitaram do movimento negro, por exemplo, né, criando uma cultura de que existia um conflito racial, e aí vamos defender aqueles que se sentem minoritários, né, como no caso de alguns países, como na própria Argentina, defender o movimento negro. Né, e aí importavam uma história estadunidense ou uma história sul-africana de que havia aqui um apartheid, que havia uma segregação racial oficial para promover um conflito e angariar apoio do movimento negro. Da mesma forma, fizeram com os ambientalistas, né? Vamos defender o meio ambiente. Então, pega o ambientalista, defende o direito de ter a terra para o sem terra, defende o direito de expressar para determinados segmentos da sociedade, como o movimento gay, e aí nós precisamos defender o direito de expressar, de fazer o que quiser. E nisso você pode citar outros exemplos que, porventura, podem ser incorporados por essa cultura neomarxista. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos defender o direito dos obesos, né? Vamos falar que essa sociedade discrimina o obeso, que o direito do obeso de ter um assento prioritário é fundamental, um assento especial no avião.
Ou, se nós pudermos exagerar aqui numa caricatura, vamos defender o direito dos alcoolistas, dos cachaceiros, que eles têm direito, eles são discriminados pela família, que têm direito de ficar no bar, que os bares têm que abrir 24 horas, enfim, vamos defender o direito dos fumantes de maconha, porque eles não têm o direito de fumar onde eles quiserem, precisamos legalizar isso, a sociedade discrimina os maconheiros, enfim, podemos pegar vários exemplos aí de segmentos ou de comportamentos que Chantal Mouffe e Ernesto Laclau angariam, né, fazem a cooptação desse público para se juntar em torno de uma bandeira de direitos, né, muitos direitos para essa população que eles começam a cooptar. Então isso também explica porque os partidos de esquerda abraçam, né, essas causas de movimentos dos mais diversos segmentos, e às vezes até incoerentes, né? É incoerente, às vezes, você tem uma turma que defende uma determinada situação aqui, outra ali, mas eles acabam se juntando num partido de esquerda justamente porque alguém escreveu isso. Alguém escreveu que essa deveria ser a tática de Laclau e Mouffe, né, dentro da teoria da hegemonia cultural, lá descrita por Antônio Gramsci em 1930. Então nós precisamos entender isso e ver por que eles conseguem cooptar. Porque alguém escreveu essa tática de política, né, uma tática de cooptar apoios políticos. Isso aí está escrito, né? Antônio Gramsci em 1930, por volta da década de 30, e o casal Chantal Mouffe e Ernesto Laclau na década de 80, aproveitando algumas ideias de Gramsci. Pois bem, compreendendo o modus operandi, né, como a esquerda age, como que ela infiltra, é o primeiro passo que nós temos para combater, fazer o bom combate e combater o sinistro daquilo que é pavoroso, aquilo que é estranho, e o sinistro daquilo que vem de sinistros de esquerda, né? Então, a gente percebe uma grande incoerência na retórica, no discurso, com a prática. Primeira coisa, pregam a liberdade, mas quando assumem o poder, são os primeiros a cercear a liberdade. Pregam a defesa dos mais humildes, mas são os primeiros a tributar os pobres. Então, hoje, quem já ganha acima de um salário e meio já vai ser tributado, vai ter que pagar um imposto de renda. Defende os direitos humanos, mas são os que encarceram crianças, idosos, só por manifestarem politicamente, né? Manifestam num campo de concentração. Há uma incoerência muito grande na retórica, no discurso e na prática. Na verdade, isso é o que Lenin já chamava do idiota útil. Nós precisamos ter o idiota útil, que é quem vai movimentar para nós as massas, a massa de manobra que vai servir à Revolução Socialista. E, na verdade, a Revolução Socialista, o camarada que assume isso na prática a gente vê, ele governa primeiro para si, depois para os companheiros, num terceiro plano para as empresas de outros companheiros que os apoiam, e em último lugar para o país, né, para a população. Segundo, nós precisamos combater essa militância que se aproveita, que se apropria das instituições e dos movimentos ingênuos, né, eles são apropriados pela esquerda de uma forma simplesmente para se beneficiar. Eles se apropriam desses movimentos para se beneficiarem politicamente. Imputem uma cultura socialista e acabam simplesmente se beneficiando politicamente desses movimentos e às vezes não dando nada em troca, ou pior ainda, traindo aquilo que era o ideal pré-eleitoral. Em terceiro lugar, nós precisamos dissecar cada indivíduo, cada ator social, cada pessoa que participa
de algum cargo na sociedade ou que pleiteia algum cargo na sociedade. Desde lá a associação de bairro, o sindicato, o vereador da cidade, da menor cidade do país, até o senador da República. Nós precisamos entender, pesquisar, estudar, dissecar a personalidade de cada um que se propõe a fazer alguma coisa publicamente, para que nós separemos o joio do trigo, né? Ver quem é que defende os ideais neomarxistas, comunistas, e quem é honesto, quem é sincero, quem tem valores cristãos, quem tem compromisso com a ética e com os bons costumes. Então nós não podemos misturar, isso aí é o joio do trigo. E formar nos segmentos e instituições grupos que sejam claramente anti-neomarxistas, né? Combater isso aí com a formação de grupos nas várias instituições que representam a nossa sociedade. Organizar, conscientizar a população, e aí eu não estou falando só da base do jovem, não, tem muito idoso na nossa categoria mesmo, muito idoso, que não sabe, não conhece, tem total ignorância, desconhece essas teorias que das quais nós acabamos de falar. Então nós precisamos orientar toda a população a destrinchar o modus operandi da esquerda. Finalmente, nas nossas entidades médicas em específico, formar lideranças, grupos para combater essa ideologia que para nós só tem trazido miséria e atraso. Não permitir esse entrismo, essa infiltração, não permitir que se apropriem do nosso discurso para se beneficiarem politicamente. Pelo contrário, né? Nós temos visto aí, nas primeiras medidas, um grande retrocesso na questão da abertura de escolas, na questão do ato médico, na questão do Revalida. Nós temos visto um grande atraso que só vai trazer miséria e péssima qualidade de atendimento. E nesse diapasão, quebrar um paradigma que até há pouco tempo, para a nossa classe, aqueles que entravam numa vida pública, né, se candidatavam a um cargo público, entravam na política, eram mal vistos, eram vistos como aqueles que não querem trabalhar e querem se beneficiar de um cargo público. A gente precisa inverter isso, a gente precisa colocar os melhores colegas, os melhores profissionais, com a melhor reputação, já com experiência de vida, nos cargos que nós gostaríamos que tivesse algum representante, do menor cargo até o Senado da República. Nós precisamos escolher pessoas que já estejam estabilizadas, que não vão entrar para se beneficiar do que é público, pelo contrário, vão servir ao serviço público, né? Vão ser servidores públicos, no estrito senso da palavra. Então, escolher aquilo que nós temos de melhor, aqueles que nós temos de melhor, para poder nos representar. E acabar com esse preconceito, né? Precisamos colocar, sim, aqui em Goiás mesmo, nós temos vários exemplos de colegas médicos que poderiam nos representar, pessoas experientes aí, na casa dos 60, 70 anos, já estão estabilizadas, têm uma ótima reputação, são pessoas renomadas e, portanto, poderiam dar uma boa contribuição e defender os interesses da sociedade, defender os interesses honestos, pessoas verdadeiramente honestas, idealistas, altruístas, que poderiam melhorar a nossa política. Recentemente, tivemos nas eleições um colega oftalmologista eleito senador da República pelo estado de Roraima, ganhando a eleição de uma grande figura. E esse colega é um colega já experiente, já bem consolidado na sua carreira. Tivemos outro colega no Acre também, que assumiu uma vaga no Senado Federal e agora foi eleito para a Câmara dos Deputados. E citamos aqui em Goiás um bom exemplo de médico experiente, renomado,
que já deu a sua contribuição para a sociedade, passou a vida inteira atendendo pacientes e fazendo um grande trabalho para a medicina, né, atendendo pacientes a sua vida inteira, se aposentou na medicina e depois se lançou para a carreira como deputado federal, que é o Dr. Zacarias Calil. E agora foi eleito junto com outros 2 médicos para a Câmara Federal. Com outros 2. Poderíamos ter 5 médicos na Câmara Federal, por pouco não tivemos. Mas foi eleito o Dr. Ismael e o Dr. Célio Silveira. Poderíamos também ter eleito o Dr. Hélio de Souza, quase alcançou mais uma vaga, e o Dr. Alcides, que foi governador do estado. Então nós precisamos ter representantes nos altos cargos da República, para poder fazer um bom trabalho em prol da categoria da medicina e da população. Acabar com o preconceito e colocar pessoas que realmente possam valorizar a nossa classe. Aqui nós temos vários exemplos que poderiam também contribuir. Dr. Salomão, que já contribuiu muito na vida pública. Dr. Marcos Ávila, que tem já uma carreira consolidada, tem uma grande importância na atuação da oftalmologia nos serviços públicos, e outros que também têm a sua importância na polis, que fazem um grande trabalho. Dr. Cizenando, Luiz, Dr. Zé Garcia, poderia aqui citar centenas de exemplos, né? Não estou falando em causa própria, mas de pessoas experientes, que têm as suas carreiras consolidadas, que têm experiência de vida, experiência na medicina e a experiência que a medicina traz para a vida de cada um e que poderiam contribuir muito com a nossa sociedade. Esse seria já um grande passo consolidado para que nós pudéssemos virar esse jogo aí dentro de 2 anos.